verso do 1 até o 9. Filipenses capítulo 4, do verso 1 até o 9. Palavra do Senhor diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, meus irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concede de podermos coletivamente aqui adorar o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos louvar a Ti. E agora estamos aqui ansiosos, Senhor, para ouvir a Sua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, aquilo que serve para que nós vivamos. Senhor, nos capacite a compreender a Sua palavra, nos capacite a praticar a Sua palavra. E eu aqui, de um modo especial, peço ao Senhor, me capacite para que eu possa fazer compreender aos irmãos isso tudo que aqui eu trouxe para eles. Muito obrigado, nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou tomar liberdade aqui. Nós estamos tendo a série Ainda que a Figueira Não Floresça. E o pastor André gentilmente falou assim: Marcos, já tem aqui essas várias passagens para a gente tratar do tema, e ele me deu para escolher uma, né? Eu escolhi essa passagem, confesso para vocês, mais por causa do tempo, para ter tempo, né? Mais para olhar para o texto e também ficar mais tranquilo. E estou aqui para falar com vocês. Eu vou tomar liberdade, não vou falar sobre o verso 1 ao 9, eu vou me deter muito fortemente no verso 4 ao verso 7. Eu vou tomar essa liberdade de me deter ao verso 4 ao verso 7 de uma forma mais focada. Claro que eu vou falar do verso 2 em diante, do 2 ao 4, ao 2 e 3, eu vou falar com vocês também do 8 até o 9, mas eu vou focar nesse aqui. Mas para que a gente tenha um entendimento adequado do que esse texto está dizendo, o que para mim ficou, achei importante trazer para vocês? Trazer para vocês uma história, falar para vocês sobre como é que nós pensamos hoje. E a maneira como nós somos, como é que o nosso pensamento funciona hoje. Eu quero eu quero contar um pouquinho da história para vocês, bem rapidamente, para que a gente entenda que esse pensamento, conforme nós pensamos a modernidade hoje, pode influenciar profundamente no que nós pensamos sobre um texto bíblico como esse, e não tirarmos dele a verdade mais absoluta e aquela que realmente vai transformar a nossa vida. Então, eu quero começar essa história para mostrar para vocês que no século XVI teve um homem chamado René Descartes.
Ele foi um filósofo, foi um físico, ele foi um matemático, e ele fez uma afirmação muito interessante a partir dos estudos dele. E a afirmação foi: penso, logo existo. A sua proposta é que o centro da existência do ser humano é pensar e refletir. Essa é a tônica dessa frase, é a tônica desse pensamento. Ou seja, para René Descartes ele diz assim: o centro da existência nossa, nós conheceremos toda a criação a partir do momento que nós a analisarmos, experimentarmos, observarmos. E assim, desse modo, nós vamos chegar a uma racionalização dessas coisas, e nós então faremos o quê? Simples, entenderemos as coisas. Então, quero conhecer a minha mulher, faço simplesmente, analiso, experimento, observo, racionalizo tudo isso que aconteceu, ponto. Eu conheço ela, e aí então eu posso instruir. Para René Descartes, o pensamento é esse, e meus irmãos, esse pensamento, esse modo de pensar, considera o ser humano um simples intelecto, considera o discipulado e o aprendizado como um simples depositar de ideias na mente de alguém. Então, fica simples a equação. Matemática agora. Se você é o que pensa, bom, então mudar o que você pensa automaticamente muda quem você é. Ponto, simples. Agora, pasmem, esse modo de pensar modelou toda uma era, a modernidade toda. Isso se espalhou, essa forma de pensar, ela se espalhou, ela ficou, e ela está hoje presente ainda. Agora olha só, no século XX, um neurocientista chamado Antônio Damasio, ele escreveu um livro, e o livro dele tinha um título sugestivo de O Erro de Descartes. O que ele propunha, o Damasio? Ele escreve esse livro onde ele afirma que o centro da existência do ser humano não envolve apenas o racional. Ele não nega o que Descartes disse, mas ele diz também que envolve isso, mas envolve alguma coisa muito importante também. Envolve alguma coisa tão importante quanto mais importante do que isso, que é as emoções. As emoções. Não dá para eu pensar que o ser humano, a nossa existência, e eu compreendo as coisas pura e simplesmente como? Pensar, racionalizando, analisar, experimentar e observar. As emoções, elas estão muito fortes ali. E aí Descartes, ele vai demonstrar isso falando para a gente de uma coisa falando para a gente de uma emoção chamada medo. O medo, essa emoção do medo é impressionante, que o medo ele serve para nos paralisar, para quê? Para que a gente tome uma atitude de fuga ou de luta. Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, aí de repente começa a estar um negócio ali e pegar fogo. O que vai acontecer comigo ou com vocês automaticamente? A gente vai fazer assim, um estado de... o que aconteceu aqui? Nós não pensamos sobre a questão, sobre o que está acontecendo, nada. A nossa emoção, medo, ela com uma atitude de buscar salvar a nossa vida, o que ela faz? Antes de eu pensar, ela joga o sangue todo para os meus músculos, aonde é o mais importante para que eu tome uma atitude de fuga, de luta. E aí então, quando essa emoção ela faz isso, o que ocorre? Eu olho, gente, ela só acha que isso que deu um toque. Então está tudo bem, vamos continuar. Mas aquela movimentação toda no corpo foi feita, preparando para fuga e luta. Veja, olha só que interessante. Nós poderíamos dizer assim, então a emoção medo é uma coisa que todos nós temos, e por igual. Então ela aparece, não. Veja só, tem gente que tem medo de aranha. Outras pessoas não têm medo nenhum de aranha. Eu conheço a história de uma menina, ela sempre morou na cidade, foi visitar o sobrinho dela no interior. E aí ela viu o menininho de 3 aninhos, ele levantando de manhã da cama, pegando o sapatinho dele, a bota, e ele batia assim a bota e depois voltava. O que esse menininho estava fazendo? Ele estava simplesmente olhando para ver se não tinha bicho dentro da bota para ele pôr o pé e o bicho morder ele. E se o bicho aparecesse ali naquele negócio, ele batia lá, matava o bicho, botava a bota e ia andando. 3 aninhos. Medo nenhum de aranha, de um escorpião. E nós, por exemplo, se parecer um escorpião ali, eu saio correndo. A gente tem
Por quê? Porque o medo, essa emoção que vem antes mesmo que eu pense, ela é aprendida. Ela é aprendida. Mas como foi que a gente aprendeu a ter o medo? Por exemplo, a ter essa emoção ou outra emoção qualquer. Como é que a gente aprendeu? A gente aprende não pela razão, por observar, analisar e racionalizar. Nós aprendemos por aquilo que nós vivemos. Nós aprendemos por os hábitos que nós temos. Nós aprendemos como a vida da gente é organizada. Como é que eu pratico cada movimento na minha vida? Eu levanto, faço isso, faço aquilo. Essas coisas, elas nos ensinam de uma forma profunda. Se nós não atentarmos para isso, nós não atentaremos para uma coisa importantíssima sobre o discipulado cristão, sobre a formação dos nossos filhos, sobre a nossa formação. Por que nós temos certos desejos e anseios que nos impulsionam para um lugar diferente daquilo que nós sabemos e temos convicção de que é o lugar certo? Nós estamos sendo impulsionados para a direita, mas nós pensamos e sabemos que o caminho correto é para a esquerda. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós sabemos mesmo muita coisa, mas só que nós não entendemos o que nós somos cartesianos. Nós não entendemos que faz parte do aprendizado e do introjetar da vida da gente o hábito. Agostinho vai nos ajudar muito, vai me ajudar bastante a dizer para vocês o que eu quero dizer. Ele tem uma frase que diz assim: criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Quando Agostinho diz criaste-nos para ti, nessa frase, quando ele diz esse pedaço, criaste-nos para ti, Agostinho está dizendo que fomos feitos pelo Criador, e nós fomos feitos para o Criador. Criados para, ele tem o sentido, ele tem a ideia aqui, Agostinho está propondo a ideia aqui para nós, de um propósito, de uma meta. Indica que o ser humano está em movimento, em busca de alguma coisa. Então, criados para, dá a ideia de que o ser humano está em movimento, em busca de algo, na direção de algo. Detalhe importante, não somos estáticos, nós estamos em movimento. É isso que o Agostinho está querendo dizer. E quando ele diz, o nosso coração não tem sossego, Agostinho colocou o coração, aí ele coloca o coração, fala do coração, o coração como aquilo que sustenta o nosso anseio mais profundo. Ele quer dizer que em nosso coração existe uma orientação pessoal e profundamente enraizada, que não é perceptível de imediato pela nossa razão. Existe no nosso coração uma orientação e um impulsionar para alguma coisa. Dentro do nosso coração existe um sentido de direção, e existe um sentido de impulsionarmos para aquela direção. É isso que Agostinho está dizendo aqui. Repetir 3 vezes, hein? É importante. Ao dizer, enquanto não repousar em ti, Agostinho está dizendo, está querendo dizer para a gente que fomos criados para amar. Aquele que nos criou, ele nos ama. Só encontramos descanso, está dizendo Agostinho nessa frase, quando nossos amores forem orientados corretamente para esse fim supremo que é o Criador. Irmãos, para onde está direcionado o nosso coração? E para onde e para quem nós estamos direcionando o nosso coração? E para onde nós estamos impulsionando toda a nossa energia e todo o nosso ser? Em resumo, o que Agostinho nos diz com a frase criaste-nos para ti, o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti, é o seguinte: é que nosso coração foi criado para encontrar o seu fim em Deus.
Enquanto nós somos feitos para, o nosso coração foi feito, e o homem, todo ser homem é ter um coração. E esse coração ele foi orientado, ele foi feito para vir, para encontrar o seu fim último, que é o próprio Deus. Experimentamos uma ansiedade aflitiva, como a frase de Agostinho vai dizer, quando ele diz aqui para nós: o nosso coração não tem sossego. Nós experimentamos um desassossego, nós experimentamos essa ansiedade aflitiva, nós experimentando esses desassossegos quando tentamos amar, quando os nossos desejos e anseios, quando o nosso amor é algo que não seja Deus. Esta orientação, meus queridos irmãos, que exige o nosso coração, é muito pessoal e profunda, enraizada, que não é perceptível pela razão. Essa orientação é o nosso amor, é aquilo que mais desejamos e ansiamos, direciona a nossa vida e impulsiona ela. Agora lembre-se, isso que está aqui enraizado profundamente é algo que está muito pessoal de cada um de nós. Esse direcionamento e esse impulsionamento, ele é o nosso amor. Aquilo que nós mais amamos direciona e impulsiona a nossa vida, mais do que aquilo que conhecemos e sabemos. Por isso, meus queridos irmãos, é impossível não amarmos. Nós amamos e pronto. Nós desejamos e ansiamos. Ninguém não tem. Nós temos amores, desejos e anseios por algo. E olha só, porque nós somos criados assim, como a frase de Agostinho deixa claro para nós. Sendo assim, a questão para a nossa vida não é se você ama. Não é isso. A questão para mim não é se eu amo. Amar eu amo. Amar você ama. Desejar algo profundamente você deseja e anseia. Eu também. A grande questão é o que você ama. Se você ama algo acima de tudo. Mas o que você ama acima de tudo. Então a questão aqui não é se amamos ou não amamos. A questão aqui é se você ama. Não é se você ama algo acima de tudo, porque nós amamos algo acima de tudo. A questão não é essa. A questão é o que você ama acima de tudo, porque o que você ama acima de tudo é exatamente aquilo que vai direcionar a sua vida e vai impulsionar ela, e você então vai viver profundamente nessa direção e vigorosamente nessa direção. Os amores, os nossos desejos e anseios do nosso coração tanto nos aponta a direção de algo, como nos impulsiona para esse algo. Isto é isso que Agostinho nos está dizendo. Então a conclusão que a gente chega dessa frase é a seguinte: concluímos então, se você é aquilo que você ama, ou se você é aquilo que deseja ou anseia, se somos aquilo que nós amamos, a nossa vida é direcionada e impulsionada por aquilo que amamos e ansiamos e desejamos. E o nosso amor, desejos e anseios, ele é formulado mais pelos hábitos do que por aquilo que conhecemos e sabemos. Essa é a questão. Aquilo que está enraizado mais profundamente, que me direciona e me impulsiona, esse amor, ele é mais aprendido, ele é aprendido, mas ele é mais aprendido por aquilo que eu vivo e pratico do que por aquilo que eu sei e conheço. Essa é a questão. Se somos cartesianos, nós acreditamos que o que impulsiona a minha vida é o que eu creio e sei.
se nós entendemos que a vida cristã, que a vida do ser humano, a existência de um ser é maior do que simplesmente conhecer e saber, que envolve também essa questão das emoções, como deu o exemplo do Antônio Damasio, e estou falando para vocês dessa frase de Agostinho. Se nós entendemos então que envolve tudo isso, nosso coração, nossa existência, nosso ser, envolve isso, envolve o raciocinar, o pensar, envolve o hábito, então nós estamos saindo daquilo que se chama o cartesianismo. Irmãos, Agostinho e Damasio concordam que faz parte da existência humana o conhecer, o saber e o hábito. O que é o hábito então, meu irmão, já que ele é tão importante assim? O hábito forma o que somos, queridos, sejam eles bons ou ruins. Sejam bons ou ruins. Os hábitos morais ruins, nós dizemos que eles são vícios. Vícios. Eu habituo com determinada coisa ruim. Eu, por exemplo, a gente olha para uma... Gente, vocês acham que alguém chegou e falou assim: ah, eu quero ser um alcoólatra viciado em pinga? Não, né? Ele não chegou e raciocinou e falou assim: não, isso que eu quero para a minha vida é um negócio interessante, dá uma brisa legal, eu vou querer fazer. Não fez isso. Ele primeiro começou matando a sede dele com uma cerveja, depois foi com duas, aí depois ele começou a beber cerveja mais um pouquinho, mais com frequência durante a semana. Daqui um pouco ele achou que seria legal ele experimentar um uísque. Aí ele foi fazendo. Quando ele se deu conta, ele era o quê? Olha só a identidade do indivíduo: alcoólatra. O que formulou isso? A prática e a vivência de vida. Isso modelou quem aquele indivíduo é, modela quem nós somos. Então, os hábitos morais bons dizemos serem virtudes. Tornar-se virtuoso é internalizar a lei de Deus e o bem para onde internalizar, não só internalizar a lei de Deus, é internalizar também o bem para onde a lei aponta. É internalizar a lei de Deus e o bem que essa lei aponta. Então, de modo que você adquirindo tal hábito, se você adquirir uma virtude, um hábito moral bom, de modo que ele se torne sua segunda natureza, ao nível de esses hábitos, meus irmãos, esses hábitos morais bons, tornarem-se tão entrelaçados na vida da gente, na sua vida, como quem somos, que eles são tão naturais como a gente respirar. Então, viver aqueles hábitos morais bons passa a ser uma coisa tão simples, tão normal e tão entrelaçada com o meu ser, que eu nem mesmo percebo que eu já os adquiri e que eles já fazem parte da minha vida. Agora, isso acontece com os hábitos bons e com os hábitos ruins também. A questão que fica, e aí a gente olha e fala assim: como é que eu adquiro os hábitos bons? Então é isso. A questão que fica é como adquirir virtude, como ser virtuoso. Virtudes são aprendidas e adquiridas por meio da imitação e da prática, meus irmãos. Isso é muito fundamental. Isso significa que discipulado diz mais respeito a gente reformar coisas, fazer as antigas, fazer a antiga forma, refazer a antiga forma, diz mais respeito a refazer as coisas do que adquirir informação. É uma questão de direcionar o nosso amor, é uma questão de direcionar os nossos desejos e anseios a Deus e aquilo que Deus deseja para a sua criação. Isso é uma busca de nos tornarmos virtuosos. Se somos o que amamos e o nosso amor é voltado para um fim, então a questão mais importante é: como o meu amor pode ser focado e direcionado? Como é que eu posso direcionar o meu amor intencionalmente para Deus e de forma então que agora ele é impulsionado também para Deus? Eu sou impulsionado para Deus. Como é que nós fazemos isso? É importante sabermos que nossos maiores amores, anseios, desejos e paixões
são aprendidos. Aprendemos a amar, não primeiramente ao adquirir informação, mas não é que a informação ou as coisas são perdidas, que não existe, não é isso. Já fiquei claro para vocês, certo? Eu não estou dizendo que conhecer e saber não está na equação. Conhecer e saber está. Só que a questão agora é que entra na equação, e ela sempre esteve ali, exatamente essa questão dos nossos maiores anseios, desejos e paixões são os aprendidos. Aprendemos a amar não primeiramente ao adquirir informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de formatação. Práticas de formatação de como amamos. Olha. Práticas de vida que formatam, que vão formatando o como amamos. Somos formados e direcionados por nossa imersão em práticas vividas em nossa rotina diária, meus queridos. Essas práticas moldam quem somos. Lembra do menininho com um sapatinho e olhando lá se tem bichinho? Alguns de vocês já levantou de manhã, quando foi vestir o sapatinho, bateu o sapatinho assim, ou sapato grande, né? Bateu assim, depois foi ver se tinha bichinho dentro? Não. Esse menino sim, porque ali e essas coisas vão moldando, porque ele vai olhando e vendo os perigos que estão ali, e ele sabe. A nossa prática, a nossa rotina, ela modela-nos. E modela o nosso amor, anseios e desejos, e nós muitas vezes nem percebemos. E sabe o que acontece? Você não precisa perceber, porque você está sendo orientado, você está indo na direção e sendo impulsionado por esses amores e desejos. Então, como pode ser focado e direcionado a Deus? Como o meu amor pode ser focado e direcionado a Deus? Como isso pode acontecer? O texto que nós lemos nos ajuda nisso. O texto que nós lemos é um texto que vai nos ajudar a justamente direcionar, calibrar o nosso coração. O texto que nós lemos é um texto para ajudar-nos a calibrar o nosso coração, a colocar o nosso coração na direção certa e para que ele tenha o impulso certo nessa direção, para que ele, sendo impulsionado, ele vá na direção certa, ele caminhe para a direção certa. Esse texto ele diz isso para nós. Então vamos lá, acompanhe comigo. Esse texto, eu quero que a gente dê uma olhada primeiro no capítulo verso 6. Antes da gente voltar para o 4, eu quero começar que a gente olhe para o 6. Vocês veem que quando Agostinho escreve a frase dele, ele diz assim: criados para, nos dá a ideia de um propósito, certo? De uma meta, de uma indicação, que o ser humano está se movimentando na direção. E aí a questão nossa é o seguinte, meus queridos irmãos, nós estamos nos movimentando e buscando o quê? O Senhor? E aí esse texto ele vai dizer assim, pegando o finalzinho do capítulo, verso 5, ele vai dizer para nós assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor, perto está o Senhor, porque o Senhor está aqui do nosso lado, caminhando conosco, nos dando a mão. Como perto está o Senhor, porque logo Ele está vindo, porque a sua vinda é iminente. Então perto está o Senhor, tem esses dois movimentos, o agora e ainda não. Então na nossa vida hoje, nós temos a clareza e convicção de que o Senhor está perto. E aí o texto vai dizer para nós: o Senhor está perto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Meus irmãos, o que está querendo dizer essa de ansiedade? Ansiedade pode refletir tanto numa preocupação nossa desnecessária, quanto uma preocupação legítima. Seja uma preocupação desnecessária ou seja legítima, isso está incluído aqui nessa questão da ansiedade aqui. E lançar a preocupação sobre é parar de se preocupar e depositar a confiança em outra pessoa. E essa outra pessoa é o Senhor que está aqui. É o Senhor que está aqui. Eu entrego a minha vida. O primeiro movimento de calibração, de direcionamento e de impulsionamento para o Senhor é: eu entrego a minha vida a Ele. Como? Em orações e súplica e ação de graças.
Para isso, o que eu faço? Eu entrego a minha vida, ou seja, todas as coisas, seja alguma coisa, qualquer ansiedade, seja tudo, qualquer coisa, isso, qualquer coisa, mas em tudo, esses dois termos que ele usa aqui, é interessante, significa em todos os detalhes e circunstâncias da nossa vida, é tudo e todas as coisas, eu entrego. E em situações nas quais outros se atormentam, o cristão, em situações que os outros, qualquer outra pessoa se atormenta, em situações nas quais outros se atormentam e se preocupam, quem crê no Senhor submete seu caso a Deus em oração, acompanhada de ações de graça. Quem entrega a sua vida, ele entrega a sua vida ao Senhor em ação de graça, porque ele entende. Por que ele faz isso? Porque o Senhor está perto. Os filhos do reino, é fundamental, quando a gente apresenta seus pedidos, nossos pedidos a Deus, nós estamos afirmando a nossa total dependência de Deus, enquanto ao mesmo tempo nós expressamos a nossa confiança nele. Irmãos, gratidão, ação de graças, ele tem o poder e a questão de reconhecer e gerar generosidade. A ação de graça, ela tem o poder de a gratidão, ela reconhece, gera a generosidade. Os filhos do reino devem viver sem preocupação, mas não indiferentes ou descuidados. Os cristãos são ordenados a viver sem ansiedade, porque o Senhor está perto. Eles devem lançar as preocupações sobre Ele, devem entregar as preocupações para Ele, devem direcionar os seus desejos e anseios, seus amores a Deus. É isso. Agora, por quê que tem pessoas que, ainda que a figueira não floresça, você olha para esse irmão, você olha para essa pessoa e ela está muito bem? Ainda que a figueira não floresça, você olha para esse irmão e ele está aqui, louvando e adorando a Deus, profunda e tranquilamente. Por quê? Porque ele não está olhando para a figueira. Meus irmãos, quando a ansiedade lembra da frase de Agostinho, e vê se faz sentido comigo, com você aqui. Se nós estivermos nosso amor orientado para qualquer outra coisa, e impulsionado para qualquer outra coisa, se nós amamos, ansiamos qualquer outra coisa mais do que Deus, nosso coração gerará ansiedade, tormento, estaremos desagradados. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou lançando todo o meu ser e toda a minha existência, eu estou lançando todo o meu ser para uma pessoa ou para uma coisa. Eu posso lançar toda a minha vida, direcionar todo o meu ser e impulsionar todo o meu ser para quê? Sucesso profissional. Quando ele não vem, quando a figueira não floresce, o que vai acontecer? Vocês já viram notícias de gente que se matam porque perdeu uma fortuna na bolsa de valores? Se eu estou impulsionando todo o meu, direcionando o meu coração, impulsionando todo o meu ser no meu filho, se ele não responder conforme eu estou falando para ele responder, e como eu creio que é a maneira correta de responder, eu fico mal. Por quê? Porque o meu ser, meu coração, meus desejos, anseio, o meu amor está direcionado para coisas, para pessoas e não para Deus. É isso que esse texto está dizendo quando ele fala para nós, simplesmente aqui: perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, porque todos os meus anseios e desejos estarão, porque o meu coração está orientado, e toda a minha ser está impulsionado a Deus. Qualquer coisa que queira me distrair disso,
e me tirar a visão do Senhor, eu lanço sobre Ele. Eu jogo sobre o Senhor, porque é Ele que cabe todas essas coisas. Eu entreguei a minha vida. Agora, esse texto, ele chama a gente a começar uma prática. Porque lembra, não é só saber. Isso da oração e súplica, não é só saber, eu preciso praticar. Eu preciso colocar o meu joelho no chão, eu preciso ir lá e fazer assim: Senhor, é seu. Quando eu faço isso, eu estou fazendo essa demonstração que o Senhor é o meu Senhor. Eu pratico. Agora olha que coisa incrível que esse texto vai dizer para nós, porque esse texto, ele está calibrando, ele está mostrando para a gente como é que eu direciono o meu coração e impulsiono o meu coração para Deus. Oração, súplica e ação de graça é impulsionar o meu coração a Deus, é não deixar que as figueiras ao torno da minha vida, elas sejam amores maiores, anseios mais desejosos do que o próprio Deus. Então eu oro, eu suplico, e minha ação de graças eu entrego tudo ao Senhor. E calibrar, é impulsionar. Agora olha só que calibração fantástica que nós temos aqui. No verso 4, irmãos, existem duas ordens aqui. Meu irmão, deixa eu dizer para você uma coisa: não é sugestão para crente, para aqueles que entregaram a sua vida do Senhor, isso não é sugestão, é ordem. Goste de você ou não, ordem. E essa ordem diz assim: alegrem-se, e a gentileza de vocês sejam conhecida de todos. Ordem. Alegrem-se, estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Em quem? No Senhor. Alegrem-se. A alegria, meus queridos, é desfrutar do estado de felicidade e bem-estar. Regozijar-se e alegrar-se, estar alegre. Embora entristecido, sempre nos alegramos. É esse o sentido do alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor não é uma opção cristã, é uma ordem. Alegria deve sempre marcar a vida individual e comunitária do cristão. É uma ordem. É uma ordem. E esta ordem, lembram do hábito? Lembram do hábito que modela a minha vida? Se eu sigo essa ordem e estar sempre alegre no Senhor, embora as circunstâncias dizam tudo ao contrário, o que vai acontecer? A alegria do Senhor vai modelar o quê? O meu coração. A minha mente está dizendo, está falando um monte de coisa, de problema, disso, daquilo, aquilo outro. Ok, Senhor, está aqui na sua mão. O que eu faço? Chego aqui, cumprimento cada um, faço isso, sou alegre. Lá no meu trabalho, em casa, com a minha esposa quando levanto, e durante o dia e tudo mais. Alegre no Senhor. Essa calibragem, esse exercício, ele vai modela a nossa vida. Por isso é ordem. Por isso é ordem. Uma outra ordem é muito interessante, que ela é assim. Por isso que essa coisa da alegria, eu estou falando, seja alegre com todo, porque às vezes a gente pensa assim: ah não, mas é uma alegria no Senhor, então por dentro, todo mundo sabe, eu estou alegre, estou aqui querendo, você olha para mim e fala assim: não, esse irmão quer matar alguém, né? Mas eu estou por dentro, eu sou, né, feliz, contente. Por que ele fala, por que eu estou levando à consideração essa questão de alegria em todos vejam? Porque o texto seguinte, logo em seguida ele vai dizer: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Irmãos, a amabilidade de vocês, o que é amabilidade? O sentido de amabilidade é ser bondoso e paciente, que não fazem mal, não falam mal de ninguém, que sejam pacíficos e bondosos. Isso é amabilidade. E que essa amabilidade seja conhecida por todos, ou seja, enquanto nos alegramos continuamente no Senhor, mesmo diante da composição e do sofrimento, o que os outros devem ver em nós é a amabilidade.
a alegria, a gentileza. Em meio à adversidade, o Senhor, a quem pertencemos, graciosamente nos libertou para a alegria. Sempre para a alegria, sempre nele. Ao mesmo tempo, outros devem nos conhecer por nossa paciência gentil em relação uns aos outros e a todos, incluindo aqueles que atualmente tornam nossas vidas miseráveis. As pessoas devem conhecer-nos pela amabilidade. As pessoas devem nos conhecer porque nós somos alegres no Senhor, porque Ele está aqui, porque Ele nos libertou para a alegria. E nós fazemos isso, entendemos isso por quê? Porque é uma ordem do Senhor e nós sabemos que praticar aquilo que o Senhor nos ordena modela a nossa vida. Não adianta eu conhecer e saber. Eu preciso conhecer e saber, mas eu preciso praticar a alegria no Senhor e que a amabilidade minha seja conhecida de todos, porque assim essa prática, esse hábito virtuoso vai fazer parte da minha vida de uma forma tal que eu não mais vou perceber-me uma pessoa que não tem a alegria do Senhor e nem a gentileza e a amabilidade proposta por Ele. Feito isso, olha só o que o Senhor promete para nós no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Vocês percebem como coração e mente são coisas importantíssimas? Não porque o que eu falei agora, eu espero que o que eu falei agora vocês entendam profundamente como o coração da gente é atacado por essas rotinas que nós vivemos no dia a dia. E é por isso que a Bíblia sempre vai dizer para nós: guardar o coração. O que é? O direcionamento e o impulsionamento para onde nós estamos indo. Faz parte, é toda a nossa vida direcionada. E aí Deus Ele nos promete a paz. Se nós fizermos isso, entregarmos a nossa vida em orações e súplicas e ação de graças, colocando tudo para o Senhor, se nós praticarmos efetivamente, estarmos alegres no Senhor, e a alegria, a amabilidade e a gentileza ser conhecida por todos, Deus nos promete a paz que excede todo entendimento. Olha só, mas essa paz é para quê? Qual é o fundamento dessa paz? Qual a importância dela? Ela vai guardar a minha mente e o meu coração. Ela vai fazer isso comigo. E é por isso que no texto ele vai dizer no final: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pratiquem, imitem e pratiquem. Imitem e pratiquem. Imitem e pratiquem. Se eu fosse uma pessoa bacana, eu pararia aqui e diria para os irmãos: olha, não percam de vista esse olhar de perceber que as rotinas e a maneira como você vive está modelando a sua vida e os seus amores. E se você não tomar cuidado, você está pensando coisas muito maravilhosas sobre o Senhor. Você não é um hipócrita que vem aqui mentindo para a gente. Não é. Quem me conhece, quem tem conversado comigo mais pessoalmente, sabe que eu tenho uma frase que eu falo sempre: hipócrita nem converso. Mas eu sei que existem pessoas que estão dizendo uma coisa, mas elas estão vivendo outras por causa disso, porque o amor dela está calibrado, direcionado e impulsionado, os desejos e anseios dele para outra coisa que não seja o Senhor, mas que tem um viés de coisas de Deus, e ela está se auto-enganando. Vocês querem ver um exemplo disso? Evode e Sintique.
duas irmãs, vocês vão ver aqui no texto, duas irmãs, crente de tudo. Paulo atesta disso, crente de tudo, e elas estavam o quê? Brigadas. Aonde estava direcionado o coração, os desejos e os anseios dessas irmãs, queridos? Aonde estava? E agora a gente acha que essas irmãs são hipócritas, não são crentes? Não, Paulo atesta. Paulo atesta. E ele ainda vai assim, ele fala assim: você, meu irmão querido, irmão de julgo, que sabe das coisas, que conhece e sabe, faz o seguinte: ajeita isso aí. Calibre o coração dessas duas irmãs para o Senhor. E aí essas desavenças serão totalmente dirimidas. Calibre o seu coração. Onde estão os seus desejos e anseios? Porque a direção em que estão os seus desejos e anseios em todo o seu ser está impulsionado, toda a sua energia está sendo empurrada para aquilo ali. Eu dei o exemplo de ordem síndica. Eu gostaria de compartilhar com vocês de um outro exemplo. Eu quero falar para vocês da visão que Paulo tem dessa comunidade e de cada uma dessas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, a gente lendo Filipenses capítulo 3, e nós vamos ler partes aqui até o 9. Acompanha comigo o capítulo 1, verso 3 de Filipenses, e ele vai dizer assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O que Paulo está dizendo com essa oração, meus queridos irmãos? Ele faz 3 orações aqui. Nessa oração ele está dizendo o seguinte: Paulo agradece pelas pessoas, ele considera as pessoas como um presente de Deus. Para ele, aquelas pessoas são um presente de Deus. Cada pessoa daquela comunidade de Filipos, toda a comunidade de Filipos é um presente para Paulo. Paulo diz: as pessoas são presentes para nós. Queira vocês acreditar ou não, eu sou um presente para vocês, de Deus. Participo dessa comunidade. Vocês são um presente de Deus para mim, e cada um de nós é um presente de Deus uns para os outros. Paulo está falando para essa comunidade de Filipos, e eu estou dizendo e levando em consideração isso que Paulo fala para Filipos, e estou dizendo para vocês: nós, cada um de nós, somos um presente de Deus uns para os outros. Capítulo 4 e 5, no versículo 4 e 5: em toda a minha oração em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o sentido dessa oração de Paulo. Paulo está dizendo para a gente assim, que ele fala que a cooperação daquela comunidade, daquelas pessoas ao Evangelho, esta cooperação ao Evangelho é eles terem Cristo como centro e o conteúdo da vida deles. Evódia e Sintique eram presentes para aquela comunidade, meus irmãos. Evódia e Sintique eram presentes para aquela comunidade, e elas estavam brigadas, e aquelas irmãs eram pessoas que tinham o Evangelho de Jesus Cristo, ela tinha Cristo Jesus, e tinham o Evangelho como centro, o conteúdo do Evangelho como centro das suas vidas. Por que brigavam? Paulo fala ao longo da carta das grandes picuinhas que acabam acontecendo, de pessoas vindo para cá, fazendo para lá. Essas coisas, Paulo, ao longo da carta toda, ele vai alertar os filipenses: cuidado, eles querem tirar a calibragem do coração de vocês, eles querem tirar o direcionamento do coração de vocês. E aí, no verso 9 ao 11, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e o amor de Deus. Nessa terceira oração, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com esse nosso pensamento que eu falei para vocês agora, que eu estou chamando de cartesiano.
de acharmos que nós somos conhecimento e saber, e esquecendo que nós somos também emoção, esse impulsionamento, esse direcionamento. E aí, quando nós lemos esse texto, a tendência que a gente tem nós devemos tomar cuidado. O pensamento moderno, racionalista, pode nos enganar, nos levando a acreditar que Paulo está dizendo que devemos conhecer para amar. Mas Paulo está orando para que o amor deles aumente, pois o amor é a condição para que cresçam o conhecimento e a percepção deles, para que eles então possam discernir entre o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis e cheios dos frutos de justiça. Frutos de justiça que vêm por meio de Jesus Cristo, para a louvor e glória de Deus. Irmãos, eu não conheço para amar, em vez disso, amo para conhecer. Se eu estou calibrado o meu coração, impulsionado meus anseios e meus desejos para o Senhor, então toda a minha energia e meu ser está impulsionado a Ele, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí aqui, o que acontece, meus queridos irmãos? Não sei se vocês já viram uma frase assim, o pessoal fazendo brincadeira: não, esse irmão é tão chato que a gente precisa amar muito ele para poder tolerar. Pois é, pois é, pois é, é isso mesmo, é isso aí. Vejam, porque eu amo Fabiano, você, eu vou conhecê-lo mais, meu amor vai aumentando e eu vou conhecendo mais e mais você. Aí, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou saber quem é você, quais suas necessidades, os seus anseios, e então como eu posso ajudá-lo de forma adequada? Se eu amo, eu não estou de olho nos frutos que vocês estão produzindo. Se eu amo, eu estou preocupado com a sua vida de um modo geral, com o seu impulsionamento do seu coração, e eu preciso perceber quem é você. Se eu amo, eu vou conhecê-lo e continuar amando. Aí você é um que escolhe ser filho do capeta. O que a palavra diz? Ame o seu inimigo. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu não estou esperando os frutos. Eu amo você, eu conheço, eu sei quem você é. É isso. Então eu tenho um filho, eu amo o meu filho, e ele vai me ver amar, e ele vai aprender, ele vai ver o meu coração direcionado e impulsionado para Deus, e ele vai ser e vai ter um coração direcionado e impulsionado para Deus. Eu amo. Paulo, nesta carta, nesse trecho, ele está dizendo, dando um exemplo para nós, como ele vê aquela comunidade e as pessoas. Ame, porque se você amar, você vai, olha só o que vai dizer aqui no texto da primeira coisa, olha só. Ame o seu conhecimento da pessoa, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento e percepção vai melhorar, e entre todas as coisas excelentes, você vai saber escolher as melhores. Meus irmãos, vocês já perceberam aqui que Paulo não está falando para esses irmãos: vocês não amem, não, é uma comunidade que já ama profundamente uns aos outros. Ele está dizendo: aumente o amor de vocês, porque cada vez mais o amor aumentado, nós vamos ter em conhecimento e percepção, para quê? Para nós decidirmos o que é melhor, dentre tudo mais excelente, aquilo é melhor. Para quê? A fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo. E como? Cheios de frutos da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os frutos vêm da onde? Da videira verdadeira, do Senhor. Enquanto nós estivermos olhando, para finalizar, enquanto nós estivermos olhando para a figueira
Tome cuidado, porque ali nós estamos direcionando nosso coração e impulsionando todo o nosso ser. Vai acontecer decepção e tudo que não presta em nossas vidas, e mais, nós estamos colocando muitas vezes uma carga muito grande na vida do nosso irmão, daquela pessoa que nós estamos fazendo isso. Nós precisamos, meus queridos irmãos, calibrar o nosso coração, colocando ele na direção certa e impulsionando todas as nossas energias impulsionadas para ele. Para isso nós iniciamos como? Entregando a nossa vida. Estamos olhando para a videira, é porque nós estamos calibrados erradamente. Lanço toda oração e súplica e ação de graças para o Senhor, tudo isso. E aí então eu vou praticar uma coisa muito fundamental: a alegria que vem dele. Ele salvou a gente para que nós tivéssemos a alegria dele. Alegria. E mais, sejam gentis. Sejamos gentis uns com os outros e com todas as pessoas que estão à nossa volta, porque Deus ordena que a gente comece a calibrar o nosso coração por essas coisas. Se nós não fizermos nem isso, já é. Eu sempre falei que era o último, mas eu vou falar que o último vai ser o último. Você começa a cortar uma madeira, não é? Quando você começa a cortar uma madeira, o que você faz? Você marca o dedinho aqui, né? Marca o dedinho, aí você põe o serrote e vai fazer. Quando ele faz aquele suco, o que você faz? Aí você conversa com o pessoal, você faz isso aqui, você vai batendo papo e a madeira está totalmente cortada, certo? O suco, para que nós comecemos a ser pessoas virtuosas, entregue as suas vidas em oração, súplicas e ação de graças ao Senhor. Tudo a Ele. Sejam alegres, sejam pessoas agradáveis, gentis com todos, e o Senhor vai guardar o seu coração e mente. Essa é a promessa. Obrigado, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia.